Boa tarde, ouvintes da Rádio Vinha FM. Sandra Vaz chegando aqui nos 91.9 para você. Eu estava aqui contando os dias e os minutos para chegar quarta-feira para falar com você, ouvinte. E você? Tava contando também? Ah, fala que tava, vai, por favor. Tá no ar, então. Valores que inspiram. Fica ligado aí, porque hoje a nossa convidada é convidada de novo hoje, ó. Vai inspirar muito você que tem vontade de empreender ou que já empreende, mas precisa de um pouco mais de ânimo e de audácia para chegar onde você quer. Meu Deus! Ela nasceu em Goiânia, viu? Em uma realidade simples, mas cercada de algo que dinheiro nenhum poderia comprar durante toda a vida dela, que é o amor. Ela foi cercada por amor. Teve uma infância desafiadora, aprendeu cedo seus limites, responsabilidades e aprendeu também o que é superação. Passou 23 anos da sua vida construindo uma carreira sólida em uma grande multinacional do setor agrícola. Ah, meu Deus! Mas em determinado momento decidiu que não queria mais só fazer uma história dentro de algum lugar, sendo seletista, trabalhando para alguém. Não, ela queria escrever a sua própria história. E foi aí que ela tomou algumas decisões e há 5 anos já, ela teve coragem de empreender. Então, para você que está aí, ai meu Deus, empreendo, não empreendo, faço, não faço, tô com medo? Não. Fica aí, porque você vai entender que o medo não leva para lugar nenhum. E essa mulher hoje é sucesso absoluto e apenas 5 anos de empreendedora, né? Então, assim, é rápido. E foi nesse processo aí que ela não apenas abriu um negócio, ela se descobriu empresária. Gente do céu! Hoje ela lidera muitas pessoas, enfrenta muitos desafios, sim, como todos nós que somos empreendedores. E ela trabalha na gestão aí com muita firmeza e também sensibilidade, porque tem que ter esse equilíbrio, não é não, ouvinte? Acredita no poder de transformar vidas. Olha aí, ainda é humana, ainda por cima, olha isso. E defende que o verdadeiro sucesso está na qualidade, nos processos e na responsabilidade de cada decisão. E isso aqui é verdade, porque eu sou cliente deste lugar que você vai saber daqui a pouquinho. E eu sei que lá tem muita qualidade, o processo impecável e as pessoas são maravilhosas. Ela é prova viva de que superação constrói sim caráter e que coragem constrói legado e que valores constroem destinos. Gente, então é sobre valores que a gente está aqui para falar, né? E antes de chamar essa mega empresária, eu quero dizer para você que este programa, ele tem os seus parceiros maravilhosos. Alô, Gildásio, da Prime Gestão Contábil, grande abraço para você, que é nosso parceiro Fincontrol. Franciele, do BPO Financeiro aí. Nanda Semijoias, que manda para mim toda semana essas peças maravilhosas para eu usar. Essa aqui, Fernanda, eu não vou devolver de jeito nenhum. Já são minhas essa aqui, porque eu amei. Não vou devolver. Para quem tá vendo aí no YouTube, ó, estou apaixonada por essa composição e não vai ser só para usar aqui, não. Vai ter que ficar lá no meu apartamento. São minhas, viu, Fernanda? Se vira aí. E também tem a Padona Panificadora e Café. Padona com 2 N's. Quem ainda não está seguindo o Instagram da Padona, por favor, siga, porque é maravilhoso. Um alô para Julie, para o Vinícius, para todo o time aí. Então, essas são as empresas aí parceiras do nosso programa aqui. E para você que quer ser um grande parceiro nosso também, para eu dar um alô para você aqui toda quarta-feira e também fazer as suas inserções aqui no programa, é só entrar em contato no 629-8193-9977. Fala diretamente comigo e fala: Sandra, eu tenho uma empresa e quero ser parceiro do seu programa. E a gente vai conversar, porque eu ainda tenho uma cota aqui, tá bom? Combinado? E lembrando que quem precisa selecionar pessoas a qualificar tem recrutamento e seleção por competência. Estamos lá para atender você que está passando aí alguns perrengues com mão de obra. Nós podemos te ajudar também. E quem está precisando trabalhar, entra no Instagram da Qualificar_RH. Dá uma olhada nas vagas abertas lá para você, quem sabe aí, ter um novo trabalho para você. Combinado? Gente do céu, então agora eu vou chamar essa pessoa. Aumenta o som aí, quem tá no carro aí dirigindo, quem tá assistindo no YouTube, presta atenção, que aqui agora o negócio vai, agora sim, ó. Angeli, seja muito bem-vinda a Valores que Inspiram. É uma alegria receber você aqui para essa conversa maravilhosa, essa conversa tão necessária. Eu esperei muito para trazer você aqui, porque sua agenda é bem cheia. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandro. O prazer é meu em estar aqui.
É muito bom ter você aqui, Angélica, e ver que você teve essa história maravilhosa, né? De propósito, de superação. E entender que você recebeu tanto amor assim, igual eu falei aqui na abertura. E isso é muito bom. Isso está no seu olhar, está nos seus olhos. A gente vê o quanto você realmente vai atrás disso aí. Isso é maravilhoso. E você falou que na infância você foi extremamente desafiada, né? Então, mas você foi muito feliz também, mesmo com as limitações que você tinha lá na época. Conta pra gente qual que foi a maior lição que a escassez te ensinou, que hoje se tornou vantagem na vida empresarial que você leva. Então, a escassez me ensinou que eu deveria trabalhar arduamente por aquilo que eu desejava e aquilo que eu sonhava, né? E a valorizar profundamente as minhas conquistas. E como que você caiu ficha, assim, quando você foi empreender, você falou, não, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão eu não vou ter sucesso? Olha só, tudo isso que eu vivi na minha infância me capacitou para chegar onde eu estou hoje, né? Então, assim, os meus valores, os valores que eu trago, a minha força, a minha capacidade de gerir, tudo isso veio dessa minha situação aí do passado, da criação que eu tive. E como que era lá? Porque eu lembro assim que eu nasci no interior de Goiás, numa casa, era um rancho de folha, eu acho que isso nem existe hoje em dia mais, né? Rancho de folha, será que existe? Eu ia perguntar ao Manete, mas ele não está aqui. Sharon, você conheceu o rancho de folha? Eu não conheci. Ah, mas não era só no Goiás, não, gente. Pelo amor de Deus. Rancho... Ah, não, eu não posso contar a minha idade, né, gente? Senão vai ficar muito esquisito. Mas eu nasci na roça, num rancho de folha, tudo. Tinha amor, tinha fartura demais, porque plantava tudo. Mas não tinha as coisas que a gente queria, né? Então, tipo assim, o papai ia pra roça, ia pra cidade para trazer coisas pra roça. Não trazia tudo que a gente pedia, porque não tinha condições, né? Então, a minha infância foi mais ou menos assim. E quando eu escrevi meu livro Acredite em Você, foi baseado nisso, porque por tudo isso que eu passei lá também, eu acreditava que eu poderia. Eu posso, eu quero, eu consigo, né? Como que era quando você era criança? Então, na verdade, meus pais vieram, né, da fazenda, da roça, dessa realidade, e eu não. Eu nasci efetivamente na Já cidade. por aqui, né? Já por aqui, já em Goiânia. Mas a minha infância não foi uma infância farturenta, né? Nós, né, tínhamos as nossas dificuldades. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito duro, principalmente para dar aquilo para nós que eles consideravam fundamental, que é a educação. Então, assim, podia faltar alguma coisa dentro de casa, mas educação não faltava, né? Então, não foi fácil, foi uma infância difícil, dependia muito, né, do trabalho árduo dos meus pais, que não fizeram faculdade. Minha mãe até fez, mas eu brinco que minha mãe, ela formou depois que eu, né, quando o baile de formatura dela foi o terceiro lá de casa já. Então, ela conseguiu conquistar isso, mas depois de uma certa idade, e depois que nós já estávamos... no mercado já, né? Nessa jornada, no mercado de trabalho, exatamente. Agora, o meu pai foi comerciante a vida toda, sempre trabalhou duro, trabalhou pesado, mas tudo isso para proporcionar para nós aquilo que eles entendiam na época que era o melhor, que era a educação. E você é bem, assim, parecida com o seu pai, né? Quando você fala assim, ele comerciante, tudo, né? Você é bem comercial, você que faz os seus conteúdos lá, né? Vamos falar aqui que ela é da Festa Escova Buriti Shopping, né, gente? Festa Escova Buriti Shopping. Depois vocês vão seguir aí pra ver ela que grava lá os conteúdos, linda, plena, comunicativa e comerciante, né? Você pegou isso aí dele, foi? Então, sim, eu tenho muito do jeito do meu pai, muito. Hoje eu sou franqueada, né, Festa Escova, minha unidade é a segunda unidade, está hoje dentro do Buriti Shopping. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com atividades internas, né? Com a parte operacional, com finanças. Controles, planilhas. Com governança. Sempre gostei muito disso. E esse meu lado comercial veio muito à tona, se evidenciou muito depois que eu comecei a empreender. Olha que bacana isso. Porque geralmente as pessoas falam assim, que aí tem pesquisas também que falam, que antigamente os líderes do passado, os gestores, empreendedores do passado, eles eram líderes como eles seriam pais ou como eles tiveram pais. Né? Por exemplo, meu pai era aquele que, se olhasse para ele, já tirava a correia da cintura.
né? Então, era um líder autocrático. Então, acabou que quando eu comecei a liderar, eu era uma líder autocrática também, né? Porque foi o que eu aprendi. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo que não, que ser uma líder autocrática só ia fazer com que eu afastasse as pessoas de mim. Eu tive que começar a ser uma líder mais democrática, né? Como é que foi essa base para você, que vem lá da sua base para você liderar pessoas hoje? Não, então, eu acho que nisso aí eu tenho, sim, um pouco de cada um dos meus pais, porque meu pai, ele é uma pessoa extremamente firme, extremamente forte. A minha mãe já era uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa mais solidária. Então, hoje eu aprendi a ter um pouco mais de sensibilidade. Mas a força que eu tenho, né? O foco em resultados, em fazer as coisas acontecerem, independente de qualquer coisa, vem do meu pai, com certeza. Olha. E aí, o jeitinho da minha mãe foi me moldando ao longo do tempo. Olha que bacana isso. Eu quero que você também, ouvinte, preste atenção aí nos seus antepassados, na sua história, no seu pai, na sua mãe, mesmo não estando na vida, né? Para você ver o que você pegou aí do seu pai, da sua mãe e que você foi se moldando para você ser quem você é hoje. Porque nós não podemos abandonar isso que acontece lá atrás na nossa vida, né? Quando eu me percebo hoje liderando pessoas, tudo, a Qualificar já tem 17 anos de mercado, eu falo, gente, como eu sou parecida com a minha mãe nisso aqui. E como eu sou parecida com o meu pai nisso aqui. Esse meu lado de falar, de comunicar, de querer formar em jornalismo igual eu me formei, é o lado do meu pai e é uma mistura da minha mãe, né? Minha mãe é escritora, ela canta tudo, muito comunicativa, e meu pai era super, super comunicativo também, muito político nas coisas dele. Então, tipo assim, eu falo que eu sou a misturinha dos dois. Eu convido você, ouvinte, a pensar sobre isso aí, porque isso faz a gente honrar mais ainda os nossos pais, não é verdade? Como? Eu quero saber também, Angélia, eu tenho certeza que o ouvinte também quer saber, você ficou 23 anos numa multinacional. E qual que foi a ficha que caiu, assim, de repente você falou assim, não quero mais, agora eu quero empreender. Qual que foi o gargalo aí que fez você tomar essa decisão? Na verdade, eu sempre sonhei em empreender. Né? Eu fiz faculdade de administração, apesar de me pós-graduei em agronegócios, porque eu estava numa empresa do agro, mas o empreendedorismo sempre foi um sonho. Porém, eu estava muito bem consolidada dentro dessa empresa, uma multinacional, uma empresa grande, uma empresa forte. Então, eu estava muito bem ali. Quando veio a pandemia, que veio junto, né, a necessidade do trabalho remoto, as viagens foram suspensas, eu me vi ali dentro de casa e com um certo tempo, né? Porque antes disso eu trabalhava 12, 14 horas por dia, né? Muita coisa, né? Mas aí tinha tempo de deslocamento, tinha outros fatores que faziam com que, né, meu tempo fosse consumido pelo meu trabalho nessa empresa. Quando veio a pandemia, eu fiquei dentro de casa e aí tudo que eu precisava fazer, eu fazia e conseguia fazer em horário comercial, né? Das 8 da manhã às 17 horas, porque eu não estava perdendo tempo com outras questões. Nem com que deslocamento, nem com trabalho. Com interrupções lá na empresa, né? Exatamente. Aí eu achei que eu tinha tempo suficiente para começar um negócio. Uau! A partir das 17 horas eu estava livre. E foi aí que eu encontrei a Fecha Escova, né? Uma franquia com que eu me identifiquei bastante por ser uma franquia que fala, né, de beleza, de autoestima, de autocuidado, algo que eu sempre valorizei, independente de qualquer coisa. E me identifiquei e apostei minhas fichas ali. Então, eu comecei a primeira unidade em 2021, eu implementei a primeira unidade. Por 2 anos, eu fiquei trabalhando de maneira paralela. Então, eu estava na empresa que... né, eu ia perguntar isso. Isso, eu estava ainda da multinacional e tocava o negócio em paralelo. Foi muito difícil. Eu imagino. Foi bastante difícil. E aí, eu trabalhava anteriormente 14 horas, eu passei a trabalhar 16, 17 horas por dia, né? O cansaço batia, porque né? aquilo me consumia bastante. Então, em 2023, eu tomei a decisão de deixar a multinacional. Isso devido às circunstâncias que estavam acontecendo internamente na empresa, que não estavam me deixando confortável, feliz ou esperançosa, né?
E aliado também à decisão que eu tomei de abrir a segunda unidade, que é a unidade atual dentro do Buriti Shopping. E nessa fase, assim, você já tinha o resultado que você queria para poder sair da multinacional? Sim, eu tinha a primeira unidade muito bem consolidada, né? Então, assim, eu não tinha dúvida nenhuma do sucesso da segunda unidade. Por isso que eu embarquei nessa, até porque eu conheço bem a região, conheço o shopping. Então, eu sei do potencial, sabia do potencial. E aí, nisso, eu tomei essa decisão, tendo a certeza de que seria sucesso. Gente, ela é muito organizada. Vocês têm que conhecer a Angele. Eu convido vocês, mulherada, aí para ir na Festa Escovo Buriti Shopping, para tomar um café maravilhoso que tem lá, porque até o cappuccino de lá é especial. Ela é muito cuidadosa com os detalhes. E isso que ela tá falando aqui é a cara dela. Tipo assim, ela saiu de um lugar para ir para o outro, mas tudo com muito planejamento e tudo. Ela é muito, extremamente metódica com as coisas. Tipo assim, é muito organizada. E ela é linda por dentro e por fora. A gente vai para o intervalo agora e depois que eu voltar, eu vou perguntar para a Angélia aqui, ouvinte, o que mudou dentro dela quando ela passou a se enxergar como empresária. Essa pergunta aqui não quer calar e eu tenho certeza que o ouvinte também quer saber. Não sai daí, a gente volta com ela agorinha. Estamos de volta. Eu falei que era rapidão e estamos aqui para perguntar para a Angélia, nossa convidada, sobre a pergunta que ficou no ar aí, para a gente poder entender. Porque eu quero muito saber o que mudou com ela, né? O que mudou aí nos sentimentos, o que mudou em relação a ela se enxergar nesse momento que ela saiu da multinacional e foi só para Festa Escova. Qual que é a mulher que ela enxergou a partir desse momento? Bom, Sandra, muitas coisas mudaram dentro de mim, mas especialmente meu senso de responsabilidade, que já era bastante aguçado. Forte. Já era bastante forte. Entretanto, como empresária, você carrega não só as suas necessidades, o peso das suas necessidades, mas as necessidades de outras pessoas. E atrás dessas pessoas também tem famílias. Verdade. Então, esse senso de responsabilidade, pensando que você está impactando a vida de outras famílias, isso se tornou ainda mais forte dentro de mim. Porque, na verdade, você trabalhava para alguém, agora você estava empregando alguém. Mudou muito ali, né? E você se sente muito bem nesse lugar, né? De empresária, de empregar famílias. Como é a Angéle, quando ela põe a cabeça no travesseiro? É tranquilo? Fala, nossa, que legal, estou empregando muitas pessoas? Ou você fica tensa? Ai, meu Deus do céu. Como é que é?
O senso de responsabilidade, ele traz aí os seus desafios, né? Verdade. Honestamente, não são todos os dias que eu coloco a cabeça no travesseiro E tá tranquila. e tá tudo bem, né? Você tem, às vezes, você tá num momento de maior dificuldade, né? Tem as preocupações do dia a dia. Então, essa responsabilidade que você tem em relação aos outros traz esse desconforto, o que é bom. Claro. Né? No meu ponto de vista, é bom porque é uma injeção de ânimo para continuar. Para continuar. Porque tem outras pessoas dependendo de mim. Eu falo que o estresse é necessário na dose certa, o medo é necessário na dose certa e a preocupação é necessária na dose certa. O que não pode é extrapolar, né? Exatamente. Que aí vira exagero, não é verdade? E você citou também na apresentação que você encaminhou para nós aqui na rádio que o seu maior desafio é a gestão de pessoas, né? Porque você é mais de controle, mais de processo, mais da papelada, mais de administração de empresa e tudo, né? Qual que foi a decisão mais difícil que você já precisou tomar como líder, né? Como empreendedora, empresária, e que te ensinou sobre maturidade emocional nessa área de gestão de gente? Então, eu, como no mundo corporativo, eu sempre vivi situações como essa. Não é diferente no mundo do empreendedorismo, mas sem dúvida nenhuma, desligar pessoas é o maior desafio, especialmente pessoas que você gosta. Porém, são pessoas que não respondem a feedbacks, são pessoas que não têm vontade de mudar, vontade de melhorar e que acaba atuando de maneira a influenciar negativamente o restante da equipe. Então, para mim, esse é um dos maiores desafios. Eu gosto de cobrar das pessoas, eu gosto de extrair das pessoas o melhor que elas têm. Mas eu não gosto de chegar ao ponto de demitir pessoas. Mas algumas vezes isso é inevitável. Precisa, né? Não tem jeito. Mas o seu coração fica apertado quando tem que demitir alguém. Bastante. Ai, muito. que gracinha, gente. Não, uma pergunta que foi feita pra mim num podcast, mês passado, que eu participei. Angélia, eu vou fazer essa pergunta pra você. Me perguntaram assim, eu também fui seletista por mais de 15 anos e a minha empresa tem 17. Me perguntaram assim, Sandra, as dificuldades todas que você já passou na Qualificar, hoje você escolheria trabalhar como seletista ou ser empreendedora do jeito que você é, com tudo que você passou? Porque a Qualificar passou por 4 crises fortes. E em cada crise que a Qualificar passou, a gente dobrou o faturamento. Né? Então, tipo assim, crise pra mim é oportunidade de crescer, de fazer diferente, de inovar e tudo, né? Mas é muito desafiador. E aí eu não vou contar o que eu respondi, mas eu vou perguntar pra ela aqui, ouvinte, Angélica, com todos esses desafios, com gente, com processo, com preocupação, às vezes nem dorme direito, preocupada, tudo. Empreender é um desafio grande. Mas você preferiria ser uma seletista nessa multinacional ou você prefere hoje ser empreendedora? Se fosse para você escolher, tem que escolher agora. Então, assim que eu deixei a multinacional, eu ainda tinha dúvidas em responder essa pergunta. Eu confesso que por alguns meses eu fiquei me questionando se eu havia tomado a decisão correta. Olha! Hoje, depois de alguns desafios que eu vivi nesses últimos meses, eu entendo que tem a ver com propósito. Empreender na minha vida hoje tem a ver com propósito. Então, assim, eu tenho crenças muito fortes, né? E eu acredito que é um dom, é uma missão que Deus me confiou. E a minha resposta é que hoje eu não me arrependo e eu vou continuar escolhendo empreender por muito tempo, acredito eu. Eu também acredito demais, porque nesse dinamismo aqui, né? Então, você pensou em desistir lá atrás, né? Mas hoje em dia não é tranquilo para você, né? Sim. E como que você lida com o medo quando ele aparece? Assim, você enfrenta, espera passar, usa como combustível? O que você apronta com o medinho que vem? Porque eu sei que vem, né? Sim, vem, com certeza. O medo de errar, o medo de tomar as decisões erradas, o medo de não conseguir, né? Então, assim, são diversos tipos de medo que nós vivemos no dia a dia. Mas eu enfrento. Literalmente, eu enfrento. Eu sigo em frente. Eu sei que ela segue, gente. E lá na Festa Escova Buriti, gente, é uma energia incrível. E a energia dela, porque a empresa é a cara de quem? É a cara do dono.
né? Igual quando a pessoa vai na Qualificar e entra na Qualificar e fala, nossa, como aqui é colorido, é a sua cara, né? Então, a empresa é a cara realmente do dono, é a cara de quem está ali à frente de tudo, e lá é uma energia muito positiva. Quando ela está ali no meio do povo, ali no meio dos clientes. No Natal, gente, você não tem noção o quanto é movimentado, o quanto é corrido, e ela tá por ali e pede para você vir café aqui, e vai atendendo, e vai organizando a agenda de forma que todas as clientes saem muito satisfeitas no final. E isso é um propósito grande, não é? Você levar essa beleza para todo mundo desse jeito e você pegar ali um ambiente, um pique daquele de Natal, um pique aí dia da mulher, por exemplo, que está chegando agora, né? Isso aí é um propósito grande, né? É um propósito, você trabalhar com autoestima, né? Devolver isso ou alavancar isso na mulher, né? Fazer ela se sentir bem, confortável, bem consigo mesma. É muito valoroso, né? É um propósito. Nossa, é maravilhoso demais. E como é que você vê num país como o nosso, né, Angélia, o Brasil, qual que é o papel social da gente, assim, como empreendedor? O que você acha que pode fazer a diferença? Um papel social como empreendedora? Bom, o papel do empresário no Brasil, né, é crucial para gerar empregos, impulsionar a economia, especialmente a economia local, né? E ao investir também no desenvolvimento das pessoas, você está contribuindo, né, para a evolução da sociedade, né? Então você está ajudando a desenvolver habilidades na comunidade, construindo, ajudando a construir um futuro melhor para todos nós e para aqueles que virão depois de nós. É verdade, tem muita empresa que eu vou, tem muitos convidados que vêm aqui também e que me fala que atende gerações e que emprega gerações, né? Às vezes uma mãe de família que trabalha com você há 5 anos, já tem lá alguém que está com você desde o início? Tem pessoas que estão comigo desde o início e eu tenho situações também de família, né? Eu já empreguei a mãe, a filha, a mãe, a filha e as irmãs, então eu tenho bastante situações desse tipo. Olha que interessante isso, né? Às vezes vão passar gerações pela Festa Escova Buriti ali, né? Hoje você está somente com essa base, com essa unidade? Sim, hoje somente com a unidade do Buriti Shopping. Tá ótimo, né? Já dá trabalho suficiente. O suficiente. Sobre gestão da qualidade, eu gostaria muito de saber, porque eu acho você a mulher da qualidade, né? Eu queria saber sobre gestão da qualidade, o segredo para isso, né? Para ter qualidade mesmo. O que muitas pessoas chamam de detalhe, mas que você acha que é inegociável lá dentro da sua unidade, Festa Escova Buriti Shopping? Na verdade, para mim, os valores são inegociáveis. Então, estabeleci como valor para minha empresa a honestidade, a confiança, a responsabilidade e a qualidade, né? Em relação aos serviços que nós nos propomos, né? Que a gente se propôs a entregar para as nossas clientes. Então, esses são os nossos valores e aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum. E eu sei que você faz treinamento, né? Porque eu sou uma das treinadoras da sua empresa. E tem treinamento técnico também, né, Angélica? E treinamento ativacional também que a gente faz. A Angélica investe também em confraternização de fim de ano. Eu também já tive a honra de participar com ela. Então, tipo assim, a qualidade, ela vem através desse investimento em gente, né, ouvinte? Você que tem empresa aí, que tem equipe trabalhando para você, invista nas pessoas. Invista no atendimento, invista na excelência, invista realmente assim, ó, do início ao fim da sua empresa, da entrada até o final, invista em tudo. Se você vê o tanto que lá é lindo, né? E a gente vê em cada detalhe. Outro dia eu estava lá me arrumando, inclusive estou arrumada hoje de Festa Escova Buriti. Ó, quem tá no YouTube vai ver o tanto que a minha unha tá linda. Olha aí, gente, meu cabelo também foi feito lá, né? Então, o que acontece? Eu estava lá outro dia e tinha uma lâmpadazinha que estava com um cantinho, assim, meio que caindo, um cantinho, né? Aí eu observei, a hora que eu pensei em falar alguma coisa, já veio uma menina da recepção, tirou a foto dessa lâmpada que estava meio caidinha. Aí no outro dia eu voltei para fazer o meu pé, que não tinha dado tempo de eu fazer o pé, eu voltei no outro dia. Já estava arrumado, né? Então, tipo assim, isso é qualidade, isso é agilidade. E ela é assim. Ela é desse jeito, porque você conhece o lugar, você conhece a pessoa pelo lugar. Igual o povo fala que pelas ruas da cidade se conhece o prefeito, né? Exatamente. Então, pela empresa, você conhece quem está ali administrando tudo, quem está ali cuidando de tudo. E eu falei, gente, não é possível que ela já viu e já arrumou esse negócio aqui que eu vi ontem, né? Então, é muito rápido. Eu quero parabenizar você por isso, Angélica. Uma pessoa que foca na qualidade, que foca nas pessoas, só tem um jeito, é sucesso.
né? Não tem outro jeito. O resultado vem através das pessoas, né? Então, a gente é o nosso bem mais precioso. A gente precisa investir em gente para a gente poder colher os frutos que a gente espera. Exatamente. E você é uma empresária que investe em gente. Eu acho isso fantástico. O Joel J fala uma frase que eu amo, que é: o trabalho devolve. Né? O trabalho devolve. Ouvinte, anota essa frase aí que eu sou apaixonada. Então, se você trabalha, você vai ter resultado. Não é verdade? É verdade. O nosso tempo está encerrando, mas eu quero. Vamos falar assim, fala, Sharon. E se aquela menina que nasceu em Goiânia pudesse te ver hoje? O que ela diria sobre a mulher que você se tornou, pra gente encerrar? Bom, com certeza ela diria: parabéns, Angele, entre lágrimas e alegrias você venceu. Ainda há muito o que fazer, mas os seus pais já estão muito orgulhosos de você. Então, continue. Uau, gente, eu confesso que eu emocionei agora aqui, ela conversando com a criança dela. Que alegria ter você aqui, Angele. Muito obrigada. E quando você puder, volte. Voltarei. E, ouvinte, a gente não pode encerrar o Valores que Inspiram sem eu falar para você sobre um salmo, né? Sobre um versículo da Bíblia. O que eu escolhi hoje foi o Salmo 75 e versículo 1, que fala assim, ó: graças te rendemos, ó Deus, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Eu quero convidar você, ouvinte da Rádio Vinha FM, para dar graças a Deus, para render graças ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje na sua vida e declarar as maravilhas que Ele tem feito na sua vida, porque até o mal que vem na nossa vida é para o nosso bem quando tem Deus fazendo maravilhas em nós. Que você possa sentir as maravilhas do Senhor na sua vida hoje e sempre. E marca aí para você se encontrar comigo aqui novamente na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eu fico por aqui desejando um restante de semana abençoado para todo mundo. Até quarta que vem, se Deus quiser. A gente vai trazer mais uma história que inspira você, como essa de hoje da Angele, da Festa Escova Buriti Shopping. Divulga aí o canal do YouTube para os seus amigos, para a gente ter um montão de visualização, para que a gente possa engajar bastante pessoas no Valores que Inspiram, né? Siga o canal aí. Fiquem todos com Deus, a graça e a paz, e até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau!